sobre as influências do Espírito Santo nas nossas vidas. E hoje eu quero ministrar a penúltima palavra que nós estamos falando. Quarta-feira o Rafael vai ministrar, já entreguei o pregador de quarta-feira. É você mesmo, né? Eu acho que é, né? Rafael vai estar ministrando a última palavra. Não falte, irmãos. A última palavra sobre as influências do Espírito Santo nas nossas vidas. Domingo passado eu ministrei sobre como pegar a unção do Espírito através das associações, através de você estar associado a pessoas cheias do Espírito Santo. Quarta-feira o Giovanni ministrou sobre como você receber a unção do Espírito Santo através de amizades, através de você andar com pessoas cheias do Espírito Santo. E hoje eu quero falar como você recebe a unção, você receber a unção por intermédio do ambiente. É importante você entender isso, que até o ambiente que você está, o ambiente que você frequenta, tem a influência, tem o poder de influenciar a sua unção com o Espírito Santo de Deus. Eu já vi pessoas que elas eram cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que viviam num ambiente de busca do Espírito Santo de Deus, andavam cheias do Espírito Santo, cheias da unção, e por algum vacilo ou algum deslize, deixaram de andar com pessoas cheias do Espírito Santo, começaram a andar com pessoas carnais, muitas vezes até eu vi pessoas caírem andando até com pessoas endemoniadas e perderem completamente a unção do Senhor na sua vida. Então, o ambiente também faz você ter unção ou faz você perder a unção, dependendo do ambiente que você anda, com quem você anda, faz você receber mais da unção do Espírito Santo ou faz você até perder a unção do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para você é que há ambientes que despertam a unção do Espírito Santo. Por exemplo, isso é tão importante que até na natureza você vê isso. Então tem lugares, por exemplo, que determinadas plantações não vingam, não andam, não fluem. Tem lugares que se você, por exemplo, tem lugares muito quentes, de muito calor, que você pode tentar plantar determinadas frutas que elas não vão nascer. Por quê? Porque ela não é um ambiente apropriado para aquele tipo de semente. E tem lugares que você vai plantar e vai nascer todo tipo de fruta. Por quê? Porque o ambiente ali é boa para produzir qualquer tipo de semente. Tem lugares que não tem como você plantar sementes que não vão vingar, não vai dar certo, por causa do ambiente e por causa do tipo de solo que tem ali. E espiritualmente é a mesma coisa. Dependendo do tipo de pessoa que você anda, dependendo do tipo de ambiente que você frequenta, você vai ser cheio de Espírito Santo, você vai ter Espírito Santo, você vai desejar mais do Espírito Santo, você vai crescer no Espírito Santo, mas dependendo do ambiente que você frequenta, você pode perder a unção, a graça e a vida do Espírito Santo de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar cuidado com isso, com o tipo de ambiente que eu frequento. Não é todo lugar que você deve ir, não é todo lugar que você deve frequentar, não é todo lugar que você deve permanecer, porque senão
a unção pode ir embora. E eu não vou aqui falar para você qual é o lugar que você deve ir, com quem que você deve dar. Não, é você que tem que fazer uma reflexão, você que tem que pedir olhos para o Senhor, para que você possa enxergar os ambientes que minam a sua unção e os ambientes que potencializam a sua unção. Você precisa pedir e você precisa ter discernimento, sensibilidade para isso. Obrigado, então. Deus abençoe. Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Você é um jardim de Deus. Olha para o seu irmão e fala para ele: você é um jardim de Deus. E as árvores de Deus, presta atenção aqui, as árvores de Deus, elas não florescem em qualquer lugar. As árvores de Deus, elas precisam de um determinado ambiente para quê? Para florescer. Você precisa estar num ambiente certo. O ambiente é definido pela totalidade das condições ao redor. Então, quando o ambiente é carregado, quando o ambiente de uma pessoa são todas as circunstâncias, pessoas, coisas e eventos ao redor dela que influenciam a sua vida. O ambiente é a área em que algo existe ou vive. Então, isso é importantíssimo. Muitos ambientes espirituais podem ativar a unção. Ambientes onde o Espírito Santo é amado, onde o Espírito Santo é respeitado, onde o Espírito Santo é desejado, esses ambientes são ambientes onde você encontra unção. Ambientes onde o Espírito Santo não é honrado, ambientes onde a carne é celebrada, ambientes onde demônios habitam, esses ambientes você dificilmente vai encontrar a unção do Espírito Santo. Por exemplo, onde que acontecem milagres? Os milagres, eles acontecem em um ambiente espiritual. Os discípulos, eles viveram durante 3 anos em um ambiente espiritual que afetaram muito a vida deles. Eles viam milagres acontecer, eles viam coisas poderosas e isso afetou a vida deles para sempre. Eles viram cego ver, eles viram paralítico andar, eles viram morto ressuscitar, eles viram Jesus transfigurado, eles viram anjos. E isso mudou completamente a vida daqueles homens para a eternidade. Então não adianta só você desejar. Não adianta você só desejar ser cheio do Espírito Santo. Você também tem que ter algumas atitudes para você receber a unção do Espírito Santo na sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha o que a palavra diz aí. Olha só o que diz aí a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, versículo 1 até o 3. Olha o que diz aí. 1 João capítulo 1. Isso. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. Pode passar. A vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Pode passar. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, os discípulos, eles andaram 3 anos com Jesus, experimentando do poder do Espírito Santo, experimentando, vendo o poder de Deus se manifestar, e depois desses 3 anos eles foram cheios, eles foram capacitados, não houve resistência da parte deles com respeito à unção. Por quê? Porque nesses 3 anos eles viram a unção, eles caminharam, andaram, apalparam, ouviram, viram,
falaram sobre a unção que estava no meio deles. E aí essa unção mudou e tocou a vida deles para sempre. Então olha só, o ambiente ele é importantíssimo. Por exemplo, um ambiente de pobreza cria certo tipo de pessoa. Eu estava vindo esses dias para cá, para a igreja, e eu tinha acabado de vir de um bairro rico, passado num bairro muito rico, lugar bonito, as árvores, as ruas, tudo limpinho, tudo arrumadinho, não tinha nada na rua, não tinha lixo, não tinha nada. E aí, quando eu vim desse lugar, eu vim aqui para a igreja. Aí deu uma tristeza tão grande, irmãos. Eu estava lá em São Caetano, lá nos lugares bonitos, lá, as ruas bonitas e tal. E quando eu vim descendo para a igreja, aí eu comecei a olhar e ver lixo para todo lado. É lixo num lado, é lixo do outro, é lixo aqui, é lixo ali, é coisa... É pia, é pedaço de pia, é pedaço de fogão, é pedaço de armário, é pedaço de guarda-roupa. Aí chegou aqui na frente da igreja, veio aquilo ali também, dá uma tristeza. Aí eu ainda falei para minha mulher, olha o contraste, né? Num lugar onde as pessoas são educadas, as pessoas são forjadas numa mentalidade de riqueza, e num lugar onde as pessoas são forjadas numa mentalidade de pobreza e de miséria. Há um contraste muito grande. Então o ambiente cria certo tipo de pessoa. Então, olha só, e aí eu ainda vim falando, eu falei assim, talvez Deus nos colocou nesse lugar para mudar a realidade desse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu creio que a igreja, ela é um instrumento de transformação na cidade. A igreja é um instrumento de Deus para transformação de lugares. Isaías 61 dá um contraste disso, aonde o Espírito Santo de Deus habita, em quem ele habita, produz uma transformação em todos à volta. Quando a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai produzir transformação à volta. Então, olha só, influencia em todos os âmbitos da sociedade. E lá em Isaías 61, a Bíblia é clara. O Senhor me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. O Senhor nos ungiu para te quebrar as algemas daqueles, trazer a liberdade àqueles que estão presos. O Senhor nos ungiu para levar alegria aos tristes. O Senhor nos ungiu para proclamar o ano aceitável do Senhor. O que é isso? É o Evangelho, é o Espírito Santo, o poder, a unção nas nossas vidas, produzindo o quê? Transformação na vida das pessoas. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o ambiente em que nós entramos muda. Quando uma pessoa carrega unção, em qualquer lugar que ela for, o ambiente muda. Por quê? Porque quando ela entra num lugar que está cheio de demônios, os demônios, fogem. Os demônios correm. Aonde há trevas, a luz começa a brilhar. Por isso que é importante você se encher do Espírito Santo. Então, isso é importantíssimo. O ambiente, por exemplo, o ambiente de pobreza vai produzir pobreza. Um ambiente de riqueza vai produzir riqueza. Um ambiente de descontentamento, um ambiente de críticas, um ambiente de calúnias, o que vai criar? Quando você está no meio de um ambiente de pessoas que murmuram, de pessoas caluniadoras, de pessoas desleais, de pessoas que muitas vezes são carnais, sensuais, isso não vai gerar espírito, isso vai gerar morte. Agora, quando você cresce num ambiente onde o Espírito Santo é desejado, é amado, o Espírito Santo é honrado, irmãos, aí o poder de Deus se manifesta. Aí a unção vem, a glória do Senhor vem descendo. Então, o ambiente que você está vai te afetar.
Então é importante você entender isso. Então, quando você caminha dentro de um ambiente de unção, de graça, de poder, você vai ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero falar também, que é importante, para você ser cheio do Espírito Santo, você também precisa de disponibilidade. Não adianta você estar somente num ambiente de unção, num ambiente onde a unção flui, você também precisa estar disponível. Deus quer te usar. Fala para o seu irmão, Deus quer te usar. Então olha só, associação, amizade e ambiente expõe você a homens cheios, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por meio dessas associações, dessas amizades e desses ambientes que você frequenta, sua influência, a unção do Espírito Santo vai aumentar. Agora, você precisa estar disponível. O que é estar disponível? É você querer. Porque se você não está disponível, não tem como você acessar certas chaves de associações, de amizades e de ambientes. Se você não tem disponibilidade, você não consegue acessar muitas vezes ambientes, pessoas e situações que vão levar você a se encher do Espírito Santo. Por quê? Porque pessoas vêm e vão rapidamente. E muitas vezes não tem tempo disponível. Se você não tem tempo disponível, você não vai desenvolver essas associações e essas amizades. E você nunca vai estar debaixo da unção apropriada do Espírito Santo para a vida de vocês. Irmãos, estão me entendendo? Amém? Então, alguém que está disponível, ele não está ocupado. Ele é livre para falar e se relacionar com você. Muitas pessoas não vão pagar o preço de se relacionar com uma pessoa ungida. Porque às vezes as agendas não batem. Agora, quem quer ser cheio do Espírito Santo, ela vai andar com pessoas ungidas. A disponibilidade permite que você aprenda a absorver e assimilar lições vitais da sua vida e do ministério. Então eu quero falar algumas coisas importantes que você pode aprender se você estiver disponível. Então, primeiro, principalmente na igreja. Tem gente que acha que a igreja é o culto no domingo. Que é só chegar aqui, assistir um culto e ir embora. Ela não sabe o que é a igreja. Se você só vem no culto no domingo, assiste o culto e vai embora para sua casa. Aí vem na quarta-feira aqui, assiste o culto e vai embora para sua casa. Ou aí vem na célula na quinta-feira, participa da célula e vai embora para sua casa. Você não sabe o que é a igreja ainda. Você não tem noção do que é a igreja. Então, por isso que você precisa estar disponível. Olha só, primeiro, se você estiver disponível, quando você está disponível, você vai ver obras ocultas no íntimo do ministério que o público não vê. Olha só, quando você está disponível para participar da igreja, você vai ver coisas que no culto você não vê. Você vai aprender coisas que no culto você não aprende. Você vai descobrir coisas no meio da igreja, tanto boas quanto ruins, que no culto você não sabe. Por isso que às vezes você chega no culto, você fica sabendo de alguma coisa no culto, fala, meu Deus, aconteceu tudo isso, eu não sabia. É isso aí mesmo. Por quê? Porque você só vem no culto, você não está participando da vida íntima da igreja. Então, por quê? Porque às vezes você não está disponível, você chega aqui, não quer ficar um pouquinho a mais depois do culto, não quer ficar na comunhão dos irmãos, não, eu tenho que trabalhar amanhã eu levanto cedo, quero que você levante 10 horas da manhã. Não, irmão, não pode, você tem que ficar um pouquinho a mais, você tem que gastar tempo. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 1, versículo 35, olha só.
Marcos capítulo 1, versículo 35. Olha o que a Bíblia diz aí. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali o quê? Orava. Olha só. Jesus, ele levantava de madrugada para orar. Você sabe que tem irmãos aqui na igreja que estão levantando toda madrugada para orar? Pela igreja? Você sabe que tem irmãos aqui, irmãs, que estão orando nas madrugadas por você, pela igreja? Quase todo dia. E por que você não está no meio dessas irmãs? Porque talvez você só esteja vindo aqui assistindo culto. Olha só. Segundo, você vai aprender a ser um ministro itinerante. Quando você participa do ambiente, quando você está junto com os irmãos, quando você está disponível, o que acontece? Você aprende com os irmãos mais velhos, você aprende coisas importantes para o seu crescimento, você aprende coisas, a ministrar para outras pessoas. Olha, quarta-feira, quem veio na célula, quinta-feira, e achando que alguns discípulos perguntou-lhes, vocês do nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, os caras estavam ali em Efésio, eles eram discípulos, eles estavam pregando, mas falavam uma coisa para eles, o Espírito Santo. Eles eram discípulos, foram para Paulo pegou o evangelho, eles aceitaram Jesus, mas faltou alguma coisa ainda na vida deles. De repente, Paulo chega lá, começa a conversar com eles, Paulo percebe, está faltando o Espírito Santo. Vocês receberam o Espírito Santo? Não. Então vem cá que agora vocês vão receber o Espírito Santo. E ali eles receberam o Espírito Santo. Por um, eles receberam a palavra e a salvação. Por outros, ele recebeu o Espírito Santo. Olha só. E aí eles se tornaram o quê? Discípulos. Eram homens que pregavam a palavra. Outra coisa importante, com a sua disponibilidade, você vai aprender como as falhas acontecem no ministério. Muitas vezes as pessoas falham. Eu sou falho. Olha para o seu irmão e fala para ele assim, o pastor falha. O pastor ainda não é anjo. O pastor falha. Fala para o seu irmão, o pastor falha. Eu falho. Os irmãos também. Nós somos falhos. E quando você começa a estar disponível, você vai aprender. E você vai descobrir que as pessoas falham. Porque se você só frequenta o culto, você acha que aqui só tem super-homem aqui. Não, querubim da glória está pregando aqui. Não. Nós temos falhas, nós somos homens, nós erramos. E quando você começa a andar com a gente, você começa a ver nossas falhas, você tem dois motivos. Duas coisas podem acontecer. Ou você se alegra e fala, pô, o pastor também falha, meu, glória a Deus. Ou então você se decepciona e fala, vou embora dessa igreja, porque eu pensei que era um anjo ali no púlpito e não é. Então vou fugir dessa igreja. Então olha só, você aprende. Você vai ver que as pessoas falham também. E você também falha. E todos nós falhamos. E glória a Deus por isso. E a misericórdia de Deus nos alcança. E nós conseguimos caminhar junto. Olha o que diz lá em Mateus capítulo 17. Diz assim, quando chegaram junto da multidão, aproximou-se dele um homem, se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas outras na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha só, falharam. Jesus ensinou os discípulos a expulsar demônios, ensinou os discípulos a curar enfermo. O cara leva um menino lá com um demônio lá, eles vão expulsar, não conseguiram. Falharam. Aí pensa na decepção do pai da criança. Os discípulos lá expulsando lá, e o menino lá, todo endemoniado, não saía. Às vezes o demônio estava até dando risada dos discípulos.
Imagina a decepção do pai. Fala, dá licença, vai, dá licença. Deixa eu pegar meu filho aqui, que eu vou levar ele para Jesus, que vocês não sabem de nada, não. Vocês não prestam. Deixa para lá. E saiu andando com o menino. Chegou lá, ajoelhou diante de Jesus. Senhor, por favor, expulse o demônio desse menino. Manda embora esse demônio, porque ele joga meu filho no fogo, joga meu filho na água. Está tentando matar meu filho. Eu levei para os seus discípulos, mas eles não conseguiram expulsar. Imagina Jesus olhando para eles depois. Eles não precisou Jesus olhar para eles. Eles foram até Jesus e falaram, por que o senhor conseguiu e a gente não? Olha só. Então os discípulos falharam. Então quando você anda, você consegue enxergar essas coisas. Outra coisa, você vai aprender a superar o fracasso. Porque na sua caminhada cristã, vai ter momentos em que você vai fracassar. Vai ter momentos que você vai errar, vai ter momentos que você vai cair, isso é normal. Mas quando você está envolvido com os irmãos e com a igreja, aí você tem forças para continuar. Você tem força para superar o fracasso. Sozinho você não supera, mas com alguém te ajudando, você vai superar. Aí olha o que aconteceu. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Então olha só, eles fracassaram o quê? Na fé. E aí quando eles chegaram diante de Jesus, perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Porque vocês não usaram a fé. Então quando você fracassar em alguma coisa, você vai poder chegar em alguém e perguntar, olha, por que eu não consegui? Olha, por que não tá, isso aqui não está fluindo? Olha, por que eu não estou conseguindo desenvolver nessa parte aqui? E alguém vai sempre te ajudar. Mas você precisa estar disponível. Você precisa se associar, você precisa andar junto. Outra coisa, você vai aprender a sobreviver a épocas difíceis no ministério. Olha só, quando você está disponível para aprender, quando você está disponível para andar junto com as pessoas, quando você se associa, você tem amizade, você anda junto, você gasta tempo com as pessoas, você vai aprender que tem momentos nas nossas vidas, na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada ministerial, que nós passamos por problemas difíceis. Tem momentos que nós olhamos e falamos assim, parece que o barco vai afundar agora, parece que a coisa não vai para frente. Aí tem situações que tem pessoas que ficam até desconfiadas de você. Tem pessoas que olham assim e falam assim, nossa, o pastor está passando por umas lutas, né? A igreja está passando por umas provações. Será que esse pastor está em pecado? Nossa, só coisa ruim está acontecendo com esse irmão. Eu acho que esse irmão está em pecado. Nem o Espírito Santo acho que consegue mudar a vida desse cara aí, porque o negócio está feio para ele. Está dando tudo errado. O cara perdeu o emprego, bateu o carro, o filho está doente, a mulher está querendo largar dele, não está dando nada certo na vida dessa pessoa. É assim mesmo, irmãos. É assim mesmo. Acontece. Acontece isso. Tem épocas difíceis na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Aí você olha e fala, não, tem alguma coisa errada na vida. Eu vou te mostrar um caso de um cara aqui para você. Abre lá sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Se você olhasse para a vida desse cara, você ia falar, não, esse cara está em pecado. Adultério, é pecado dos fortes, esse cara blasfemou contra o Espírito Santo, esse cara não tem Deus na vida dele, Deus abandonou esse cara. Olha só, Atos capítulo 13, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25.
Olha o que esse cara fala, ó. Presta atenção. Pensa comigo, se Deus não abandonou esse cara. Olha aí. 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia como náufrago em alto mar. Passa aí, vai lá. Próximo. Próximo. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo entre meus compatriotas, perigo entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. Passa aí, pode passar. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Fala para mim, quem é esse cara? Você olha e fala assim, esse cara aí fez alguma coisa de errado. Fez ou não fez? Fez ou não fez? Para onde o cara ia, o negócio estava feio pro lado dele. Ele podia, se ele entrasse debaixo da areia, o negócio tinha uma cobra que mordia ele. Sabe quem que é esse cara, irmãos? Sabe de quem que a Bíblia está falando? Do apóstolo Paulo. Esse cara aí é o apóstolo Paulo. Aí eu pergunto para você, o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo ou não? Sim ou não? Então ele está ensinando para nós, que no nossa caminhada cristã, no nosso ministério, nós vamos passar por momentos difíceis, sim. Só que tem uma coisa, quando você está disponível, quando você está associado, está no ambiente certo, você vai conseguir resistir a tudo isso. Pode vir a dificuldade, o problema, pode vir a luta, a tribulação, você está lá inabalável. Isso está inabalável. Apóstolo Paulo, ele estava... Olha aí no versículo 28, que eu não li ainda. Ó. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas. Meu Deus. O cara corria risco de vida de todo lado e a preocupação dele era o quê? A igreja. E olha que eu vou falar para você, hein? A igreja de Coríntios não era fácil. Pensa numa igreja difícil. Se você estudar um pouquinho sobre a igreja de Coríntios, você vai ver que o negócio era feio. Ou igreja difícil. Ali era uma igreja difícil. Os irmãos iam tomar ceia e ficavam bêbados. Uns comiam muito, outros não comiam nada. O cara saía com a mulher do pai dele. Aí, irmão, nem te conto. O negócio era feio. Era irmão processando o outro irmão, levando o irmão na justiça. Era coisa bagunça mesmo. Era um auê. Um auê. Então, tem momentos difíceis que nós vamos passar ministerialmente. Eu e você, nós passamos por momentos difíceis. Por isso que nós precisamos estar disponíveis para aprender, disponíveis para orar junto, disponíveis para buscar a presença de Deus. Nós está associado, nós precisamos de amizade para suportar essas dificuldades. Então, isso é importantíssimo. Então, outra coisa importante, quando você está disponível, você vai aprender a lidar com pessoas que desistem. E no ministério acontece isso, nas igrejas acontece isso. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Não é uma coisa exclusiva da igreja casa, não é exclusiva nossa. Todo mundo passa por isso, todas as igrejas passam por isso. E olha que eu conheço igrejas e todas as igrejas passam por isso. Estava aqui conversando no jejum com o pastor Adilson. O pastor Adilson falou para mim, olha, esse mês aqui saiu mais de 50 pessoas da nossa igreja lá da Mevan Mauá. Ele falou, saiu mais de 50 pessoas. Olha só. Saiu. Então, isso é uma coisa normal no meio das igrejas. E olha, isso é Bíblia. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 4, 10 e 11, diz assim, ó, porque Demas
tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Olha só, o apóstolo Paulo falando, olha só, ele estava com os seus discípulos, fazendo a obra nas igrejas, e de repente ele manda uma carta para Timóteo, falando, ó Timóteo, negócio é o seguinte, vem aqui me ajudar, porque o Demas, ele amou mais as coisas do mundo e foi embora, me abandonou, foi para Tessalônica. O Crescente que estava aqui comigo resolveu ir embora, foi para Galácia. Olha, o Tito foi para Dalmácia, só ficou o Lucas comigo. Só está o Lucas aqui comigo. Então, vem você e traz o Marcos também, para me ajudar aqui, porque só está nós dois aqui, eu preciso de ajuda. Olha só, abandonaram. Os discípulos de Paulo abandonaram Paulo. Olha só, depois ele diz lá em 2 Timóteo 4, 16 e 17, na minha primeira defesa, ele estava preso aqui, ele fala, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberado da boca do leão. Olha só, na hora de dificuldade, na hora que Paulo estava preso, na hora que ele mais precisava de ajuda, o que aconteceu? Todo mundo abandonou Paulo, foi todo mundo embora. Foi todo mundo embora. Então, quando você está envolvido com a igreja, você vai entender essas coisas. Você vai entender que pessoas vêm e pessoas vão. Então, quando você está envolvido, quando você está disponível no ministério, você também vai aprender a lidar com pessoas. Com pessoas ruins e com pessoas boas. Tem pessoas más dentro da igreja também, irmãos. Olha, lá em 2 Timóteo 4, 13 e 15, Paulo fala, olha, quando vieres, traz a capa que deixei em Troa na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Olha só, Paulo teve que dar com esse tal de Alexandre, que era um cara mau, que era um cara que estava fazendo mal para ele. E ele estava falando para os outros, olha, cuidado com esse cara, toma cuidado com esse cara, porque esse cara é mau, ele me causou um monte de coisa ruim aqui, que Deus pague ao que ele fez, mas olha, toma cuidado com esse tipo de gente. Então ele sabia lidar com qualquer tipo de pessoa, com pessoas boas e com pessoas ruins. Quando você está associado, quando você está disponível na igreja, você também vai aprender a jejuar. Você vai aprender sobre, muitas vezes, passar necessidades, e muitas vezes o jejum. Lá em 2 Coríntios 11, 27, o apóstolo Paulo fala assim, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso tem um significado na sua vida cristã. Tudo isso tem um significado espiritual. Então, quando você está associado, você aprende, está protegido contra esses males. Você vai aprender como conduzir o evangelismo nas comunidades em volta da igreja. Quinta-feira que vem nós vamos ter a nossa blitz aqui de novo, amém, irmãos? Quinta-feira nós vamos estar evangelizando aqui na porta da igreja. Vai ser poderoso. Então, olha só, quem está disponível vem. E aí vai fazer o quê? Vai aprender. Os irmãos na última blitz saíram tudo aqui radiante, contente, feliz. Por quê? Porque pregaram, falaram do evangelho para as pessoas, aprenderam a evangelizar. Muitos irmãos aqui nunca tinham evangelizado na vida. Vieram e aprenderam a evangelizar, oraram por pessoas necessitadas. E isso traz benefícios para a sua fé. Quando você está disponível, você vai aprender diferentes tipos de oração. Olha só, você vai aprender que orar não é só uma reza.
Existem vários tipos de oração. E quando você tem disponibilidade para aprender com os irmãos, você vai aprender. Os discípulos chegaram em Jesus e falaram o que para Jesus? Lá em Mateus capítulo 6. Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começou a ensinar os discípulos a orar. Então, quando você tem disponibilidade de estar presente nas orações, de estar presente nas reuniões, de estar presente com irmãos que são cheios do Espírito Santo, com certeza você vai aprender a orar. Você vai interceder, você vai fazer petição, você vai levantar um clamor, você vai fazer uma intercessão, você vai fazer uma guerra espiritual. Tudo isso faz parte da oração. Você vai aprender a fazer uma contemplação do Senhor em oração. Você vai aprender a orar adorando. Você vai aprender a louvar o Senhor em oração. Tudo isso você precisa estar disponível para você aprender. Outra coisa, isso aqui é importante. Quando você está disponível, você vai aprender a pedir desculpas. Quando você estiver disponível, você não vai ter dificuldade de pedir desculpa. Por quê? Porque muitas vezes você vai... A Bíblia fala que nós somos como um ferro, né? Um ferro que afia um ferro. Um irmão afia outro irmão. E de repente vai ter algum probleminha aí, um vai ser mais ríspido, um vai falar uma coisa que o outro não gostou, e aí você já vai estar calejado para chegar e falar, perdoa, me desculpa, eu errei. Então olha só, você vai aprender que as pessoas muitas vezes falham com você e você falha com as pessoas. E o que tem que fazer? Pedir desculpas, perdoar, pedir perdão. Paulo estava lá diante do sumo sacerdote, sendo julgado lá. De repente, um sumo sacerdote chegou e mandou o cara bater nele. O cara bateu nele, ele xingou o sumo sacerdote. O cara acho que era branco, ele chamou o seu branquelo, não sei o que lá. E aí o cara olhou para Paulo, deu outro tapa no carro e Paulo falou, você não vai respeitar o sumo sacerdote? Aí Paulo pegou, quebrou um princípio. E aí Paulo pegou, virou e falou, eu não sabia que você era o sumo sacerdote, me perdoe, me desculpe. Olha só, estava sendo julgado injustamente, mas pelo erro que ele cometeu, ele foi lá e pediu desculpas. Então você vai aprender. Outra coisa importante, você vai aprender a fazer trabalhos braçais. Oh meu Deus, você precisa aprender a queimar umas calorias aqui na igreja com os irmãos. De sexta-feira, de sábado, nós lavamos a igreja. Olha só, nós pintamos parede, nós fazemos manutenção. Então a igreja não é só chegar, sentar, assistir um culto e pegar tudo limpinho, tudo arrumadinho, não. Você precisa também aprender a fazer trabalho braçal, você precisa estar disponível para isso. Na hora que os irmãos falam, vamos limpar a igreja. Hoje eu estava aqui limpando a igreja. Hoje eu fui trabalhar, hoje saí do meu serviço meio-dia e vim aqui limpar a sala das crianças, a parte lá em cima lá, para poder ter o cultinho. Olha só, você precisa fazer isso também. Eu estava conversando com um menino que trabalha comigo, ele falou, eu vou sair daqui daqui e vou pegar minha mulher em casa e nós vamos para a igreja, nós vamos limpar a igreja, antes do culto. Eu falei, glória a Deus, cara, esse é assim mesmo, tem que fazer. Eu falei, eu também vou. Eu falei para ele, quando eu comecei o meu ministério na igreja, meu primeiro ministério na igreja foi limpar a igreja. É o trabalho braçal. Nós enchemos laje de igreja, enchemos parede, fizemos massa, e por último não, né? Quando do meio do caminho, eu era o limpador da igreja. Eu ia todo sábado, eu folgava onde eu trabalhava de sábado, todo sábado eu ia limpar a igreja. Trabalho braçal, não é só chegar aqui e receber oração, não, você também precisa participar, precisa se envolver, você precisa entender de todas as coisas da igreja, você precisa estar envolvido em tudo quanto é coisa aqui da igreja. Isso faz parte do seu crescimento. Então você precisa estar disponível
Então, quando você está disponível, você também recebe a unção. Olha, quando você está aí envolvido aí, participando das reuniões, uma hora você vai pegar uma reunião cheia da unção, cheia do poder, é onde você recebe um dom, é onde você é renovado, é onde o Espírito Santo te visita de uma maneira sobrenatural. Nossa, quantas vezes eu fui tocado pelo Espírito Santo em reuniões que nós fazíamos nas casas, numa célula, ou num simples, nós vamos lá na casa do irmão lá tomar um café. Aí do café nós começávamos a orar, daqui a pouco o poder descia, daqui a pouco explodia lá, todo mundo lá falando em línguas, todo mundo caído no chão, todo mundo cheio da unção. Por quê? Porque quando você está disponível, você recebe a unção, o Espírito Santo vem sobre você. Quando você está disponível, você vai aprender a aconselhar pessoas. Quando você está disponível, você vai aprender a lidar com casos difíceis. Quando você está disponível para aprender, você vai conseguir discernir quando o mal aparecer na sua frente. Olha aí, que coisa, hein? O apóstolo Paulo dizia, quando eles foram viajar para Roma, o Espírito Santo revelou para ele disse assim: olha, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. O que aconteceu? O barco afundou. Quase que todos eles morreram. Mas olha só, antes deles saírem, o Espírito Santo já tinha revelado para ele que ia ser uma viagem difícil. Então olha só, você vai aprender várias coisas, irmãos. Uma coisa importante que eu quero falar para você: quando você está disponível, você também vai desenvolver relacionamentos estreitos. Você vai ter pessoas que você vai ter aquilo que o Giovanni pegou aqui na quarta-feira. Amizades verdadeiras. Verdadeiras amizades. Pessoas com quem você pode realmente contar. Então, olha só. Isso é importantíssimo, importantíssimo. E por último, você vai aprender, quando você estiver disponível, você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Então olha só, lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi Samuel para o lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Olha só, Samuel, ele era um jovenzinho, um rapaz novo. A mãe dele deixou ele para morar na casa do sacerdote, na casa de Eli, porque ela tinha oferecido ele como um voto diante do Senhor. E o que aconteceu? De repente Samuel está lá deitado e começa a ouvir uma voz: Samuel, Samuel. Samuel, ele levanta, vai lá e fala: Eli, você está me chamando? Não, Samuel, não estou te chamando, vai dormir. Foi de volta. Daqui a pouco: Samuel, Samuel. Ele levantou: você está me chamando? Não. Aí 3 vezes ele fez isso. Aí Eli pegou e falou: fala o seguinte, quando você estiver lá deitado, se eu ouvir te chamar, você fala: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O que é isso? Eli ensinando Samuel a ouvir a voz do Senhor. Samuel não teve o discernimento de ouvir, de saber que era Deus que estava falando com ele. Mas Eli, como era já um sacerdote, já era um homem experiente, Eli então teve o discernimento e a sensibilidade de saber que era a voz de Deus querendo, que era o próprio Deus querendo falar com Samuel. Então, quando você se associa, quando você está disponível para andar com pessoas cheias do Espírito Santo, que tem mais discernimento com você, essas pessoas vão levar você a ouvir a voz de Deus, a ter um relacionamento com a voz do Espírito Santo. Então, você precisa estar disponível. Olha para o seu irmão e fala para ele: esteja disponível. Fica de pé em nome de Jesus.
Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você nessa noite: esteja disponível, meu irmão e minha irmã. Esteja mais presente. Esteja mais perto. Quero dizer para você nessa noite: procure mais. Quero dizer para você nessa noite: se você quer mais do Espírito Santo, procure mais. Andar mais junto com pessoas que estão buscando, que têm disponibilidade, que querem mais, que podem te levar para mais perto do Senhor. Receba a unção poderosa de Deus na sua vida. Vá além. Procure sempre ir além da onde você está. Procure sempre querer mais do que você já tem. Procure sempre crescer e amadurecer cada vez mais. Procure se envolver com a igreja, com os ministérios, com os ministros, para que você receba a unção do Espírito Santo de Deus. Olha aqui para mim. Tem muitas pessoas que, por não estarem disponíveis, elas vão ter que passar por experiências que muitas vezes um simples conselho já te adianta você, faz você passar fases e experiências que você muitas vezes não precisaria passar. Então quem anda sozinho, muitas vezes vai sofrer ataques malignos, vai passar por dificuldades, vai ter experiências ruins, mas quem anda junto avança. Quem anda junto dá passos mais largos. A Bíblia fala que o sábio, Provérbios, ele diz, Salomão diz que os sábios, eles aprendem com os outros. Já o nécio, o tolo, ele aprende com seus erros. Então, quando eu estou associado a alguém, eu posso aprender a pular fases, a deixar de passar por experiências ruins e ter experiências boas e crescer. Mas para isso eu preciso estar disponível. Eu preciso querer. Eu preciso buscar, eu preciso aprender. Eu aprendo com alguns pastores determinadas coisas no meu ministério. Mas em nenhum momento, dificilmente, eles vêm atrás de mim. É eu que tenho que correr atrás. Porque eles já estão lá na frente, onde eu quero chegar. Então eu preciso ir. Preciso buscar, eu preciso aprender. Eu preciso me disponibilizar. E isso é uma realidade para nós em todas as áreas, em todas as coisas. Você quer crescer espiritualmente, você quer amadurecer, você quer ser um obreiro, ser um líder, ser um pastor, ser um cristão bem-sucedido, então você precisa estar disponível. Às vezes nós estamos disponíveis para coisas que não acrescentam nada na nossa vida. E estamos indisponíveis para coisas que podem mudar a nossa realidade e a nossa vida para sempre. Então feche seus olhos em nome de Jesus. Faça uma reflexão da sua vida nessa noite. Fale com o Espírito Santo de Deus. Peça sabedoria, peça entendimento, peça discernimento, peça ajuda e diga para Ele: Senhor, a partir de hoje eu quero estar disponível para alcançar, para fluir, para ser cheio da tua unção, para, ó Deus, crescer, para aprender, para me desenvolver espiritualmente, para cumprir o teu chamado e o teu propósito na minha vida. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor nessa noite. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei
adorarei.